Olá, bem-vindos aos Chicano Motores, segunda série. Estamos de volta para falar um pouco de corridas e do mundo do desporto automóvel. Comigo tenho Pedro Mendes e Carlos Mota. Olá, meus senhores. Olá, Fábio. Olá a todos que nos ouvem. Em casa. Fábio, o homem que tem o carro mais cheiroso de Vila Real e dos arredores. É verdade, pelo que consta. Quando sentirem um forte aroma A campo. a campo, é o Fábio a passar. É o ambientador novo. Para explicar às pessoas, passei por uma zona onde tinha caído para a estrada montes de cenas. de coisas, Esterco. de esterco. Mas Tem outro nome. Mas esterco do bom, esterco só com perfume era capaz de dar rosas. Por isso estás a ver, aquilo a nível de fertilização vai ser muito forte. E ainda se fazem sentir os efeitos dessa passagem no carro, mas esperemos que passe Até no depressa. estúdio. Não, se for isso aí já não sou eu. Amanhã temos o pessoal da Universidade FM a queixar-se do cheiro. Um ambiente pesado aqui no programa. Literalmente. O estúdio 2 está... Estúdio 2 com um aroma. Está cá um badum. Muito bem, Pedro, o que é que temos hoje para o menu? Bom, então hoje vamos ter um menu recheado de ralis. Vamos analisar e dar notas ao Nacional, o Serras de Faf, que foi ganho por Dani Sordo. Já posso adiantar isso, acho que poucas pessoas sabem que não foi o Sordo que ganhou. E depois vamos falar um bocadinho sobre o WTCR e a Fórmula 1, que tem agora a sua segunda semana de testes. Ok, ou seja, se vamos falar de ralis, temos que entregar o volante ao Sr. Carlos Mota, certo? Mota, já tinhas dito que ias ver o rally. E fui. Foste levar E 4 passagens. o banho de pó, o respectivo banho de pó. Não foste tu que tiveste, não eras tu que estavas a tirar aquela foto deitado. ao Zé Pedro Fontes? Exato, mas era isso que eu por acaso queria começar por aí. Para já, antes de irmos para aquilo que foi bom, que foi muita coisa boa. Vais rally, começar pelo mal? Prefiro que assim remate já e assim já falamos só Mas assim, eu acho que é um bocado coisas injusto. É boas. porque vamos começar pelo mal. A foto pode até ter saído bem. Não é? Vocês já viram aquelas montagens da Fórmula 1? Da Fórmula 1 está espetacular. está lindo. O gajo lá no corretor deitado Esse aí está lindo. Eu acho que o senhor também cheira ao mesmo, tem o mesmo cheiro que o teu carro. Não, Naquele momento. não, que eu acho que ele ali estava mesmo Achas? alcoolicamente corajoso. Será esse o termo? Muita gente vista. Eu vi coisas bastante engraçadas, não, como Aquele carrinho com motor. Não, coisas giríssimas. Mas eu prefiro falar já das coisas más, que assim já fica feito e falado. Já que está o ambiente pesado, e já que está pesado, falo já. E pegando já um pouquinho por aí, em Faf teve muita gente. Muita gente. Sim. Eu tive em 2 troços diferentes. Estive em Ruivães no sábado de manhã e depois de tarde estive em Montim, numa das zonas mais procuradas nesse mesmo troço, que é a parte final deste troço, nesta versão, que foi uma versão inversa à que normalmente se corre. Já falei com vocês que é digamos que um mini estádio, e muita gente aí, e vi muita gente mal comportada, muita gente demasiado próximo do que é a estrada, vi pouco cuidado. Acho que quando tivemos novos rallies cá acima, falo mais do Mundial, acho que as pessoas estavam demasiado e bem, claro, preocupadas com a segurança e não prejudicar tudo que é a prova ou desenrolar, e acho que parece-me que está-se a exceder, ou seja, está-se a esquecer de há 2 ou 3 anos, quando tudo começou, e está-se a passar um pouquinho essas barreiras. Mas não foi por falta de aviso, porque, não foi, por exemplo, a Hyundai Portugal fez uma coisa muito engraçada nas redes sociais, que foi dar diariamente, quase, na semana anterior ao rally, dar conselhos ao público. Indicações, de uma forma lúdica. Eu acho que o grande problema aqui é que nas provas FIA se vêem comportamentos semelhantes. Vemos rally... Vê-se pior ainda. Fora de Portugal. Vê-se pior ainda. Exatamente. Sim. Nós vimos Pimenta no rally no da rabo do Polónia. outro, para mim, é refresco. Pois. Eu acho que nós temos que olhar para o nosso umbigo e não para o Não, umbigo mas dos outros. eu concordo. Mas sim, concordo contigo. Mas isso Polónia, México... vem legitimar a Argentina malta é horrível. Monte Carlo, por amor de Deus. que depois, aquele moço que tirou o raio da fotografia, que merecia levar um cachaço, pensou assim, então, mas se no WRC... Se calhar não pensou, mas... Pois, mas é, o raciocínio será, no WRC fazem pior, então aqui é só deitar-me e tirar uma fotografia. Eu tenho aqui. fotos, não é tão graves como essa, mas tenho fotos que eu depois mostro tranquilamente, e do género, tiradas por mim.
Não, Assim ditado. não, mas completamente dentro do troço. Ou, tipo, Aliás, acho que houve um Peugeot na curva, estava- tipo, Pedro, o carro passava assim por baixo do braço desses gajos. Assim, uma coisa. e não, Feio não de sei se pelo menos vendem nas redes sociais que havia um carro que estava tão mal colocado que pôs em perigo a realização de um troço. Sim, estava estacionado exatamente ao lado Do troço. do troço. O gajo estacionou o carro ali e foi à vidinha dele e perguntaram Então, quem é, aliás, que até usaram-se um termo forte, quem é o animal dono deste carro. E depois ele apareceu. Quando se chama o animal, ele vem logo. Se for bem E conversado. assobiado por Não sei toda a qual gente. foi, acho que foi na Lameirinha. Acho que sim. Não Acho que sei, foi na Lameirinha. Mas aí também podemos estar aqui a dizer que a organização também não esteve de acordo com aquilo que é exigido. Também esteve mal. Já lá vou. E as forças da lei Antes também, disso, porque ao fim e ao cabo também e era aí estão que eu lá. queria chegar. E isto é um recado para nós também, porque nós muitas vezes ao longo do ano também temos credenciais. Sim. Porque mais aqui em Vila Real Sim, e, sim, noutros, sim. e em outros eventos rallycross, como os senhores agentes têm uma pistola, nós temos credencial, os fotógrafos têm coletes. Não é por nós termos credencial, não é por um fotógrafo ter um colete e um polícia ter uma arma que são imunes a um carro. E onde é que queres chegar com isso? Eu vi tão mau comportamento por parte do público, como também por parte de pessoas com credencial, por Ok. parte de fotógrafos e Uhum. por parte de agentes. Agentes porquê? Tu não podes ir tu sendo agente, tu não podes ir àquele local e dizer, pessoal, aqui não pode ficar ninguém por questões de segurança. Sim senhor, respeito. Quer dizer, e ele manda o pessoal sair lá e fica lá ele. Mas se calhar tem ordens para lá ficar, Não que, sei, que é Fábio. para manter. Mas ele o devia pessoal pensar no fora. cuidado dele, porque se o carro vier, tanto matar, quer dizer, olha, vocês saem do carro que assim morro sou eu. Ok, pode ser. Então estás a dizer que ele se colocou em perigo naquela zona? Eu vi um agente que nos mandou sair de um local e bem, fez a função dele e bem, porque eu quando lá cheguei também pensei, isto era espetacular para se ver, mas não é seguro. E por acaso estava lá a bater um sono antes de começar, mas acordou-me até. Agora, quando eu reparo, ele está exatamente neste mesmo sítio. Então, mas não era tão perigoso para mim como para ele? Pá, mas Ou o facto de ele ter uma farda eu acho que é mesmo imune? para. E os colete fotógrafos, à prova, por terem um colete, Isso os fotógrafos têm que ter cuidado. podem estar em todo lado também. Isso aí tem que ter cuidado. Pessoal que tem credenciais das equipas também podem fazer aquilo que querem, não sei. Mas vi público em geral, muita gente que se portou mal, muita gente também que se portou bem, mas também vi muita gente com alguma responsabilidade e não vamos mais longe. Tivemos Monte Carlo há 2 anos, aconteceu isso, Sim, fotógrafo sim, sim. credenciado pela FIA que morreu, porque estava posicionado, aquilo não era posição para estar em lado nenhum, e faleceu. E eu vi isso também, e, ou seja, negativamente acho que o rally ficou marcado por aí. Sim. E houve também críticas ao rally, a a nível da organização, as horas da State mais até Stage. da State Stage, que foi Manel Castro, completamente fora do que é normal. Piloto que participou na prova, criticou de forma aberta a organização, é dizer que não E fazia bem. sentido E bem, ter uma passagem à 1h30 da manhã, colocar o carro em parque fechado e às ele, 2. porque houve pilotos que estiveram às 2 da manhã, Sim, eu Completamente ouvi ridículo. histórias de carros entrar no parque fechado às 3 da 3h30. manhã, 3h30, quando às 7 já tinham que estar tudo de pé e prontinhos para, Sim, sim, para seguir para o troço de Ruivães. Dani Sorte não foi um deles, não? A Demo Porto nisso teve muito mal. Agora, quando houve as queixas sobre os troços, temos que ver que são listas de muita gente. Tínhamos 26 R5, são carros que desgastam muito os troços. Os troços FAF são troços que rapidamente ficam escavados e criam-se zonas de curvas que Tudo também de um labrado. braço, não, cabia lá um braço meu assim, meti lá dentro, era uma coisa incrível, era mesmo fundo. Ver aqueles R2 passar lá
Mas isso já faz parte. Isso mas é o que rally, não é? Mas é o que é, mas é mesmo rally agora. Acho que aí é um bocado injusto criticar mas não é uma crítica, atenção, crítica é na parte dos horários. Dos horários, acho que foi completamente descabido e nem é justificável sequer. Bem, vamos àquilo que é bom. Vamos àquilo que é bom. É que estamos com uma conversa muito negativa. Isto aqui está de um psicólogo. É verdade. Começou logo com o cheiro do teu carro. Não é assim tão mal. Portanto, meus caros, vitória para Dani Sordo, na geral, e no momento em que toca um telemóvel neste estúdio. E adivinha de quem é? Não é meu. Não, também não é. Foi o do Mota. Adiante. Foi o tablet. Uma notificação. Ok. Vamos falar de rally. Dani Sordo foi o lógico vencedor, à geral. O piloto da Hyundai, piloto mundial, aproveitou para testar já um pouquinho para o rally também de Portugal. Acho que também recebeu aqui uma bebezinha por parte da Hyundai, já que o programa dele está meio complicado, porque o Loeb tapa-lhe mais uma vez o lugar para ele conduzir. Não é nada que ele não esteja nada que ele já não saiba o que é. Mas foi mesmo tão rápido em Faf que o Fábio não conseguiu falar com ele. Verdade. É verdade. O homem é tão rápido no troço como fora dele. Fábio Mendes conseguiu falar com o cozinheiro da Hyundai, mas não falou com o com o cozinheiro, por acaso. Não. Estive lá, cheirava bem, mas nem provei. Tive que comer do meu farnel. Muito bem. Foram 14 troços, Dani Sordo vence 13. É verdade que acho que os nossos pilotos portugueses estiveram bem. Não houve aqueles calendários que muita gente pensava nele, porque me apetece muito falar do Sordo. Sim, exato. Falando só dos 13 troços que ele ganhou, o que ele não ganha foi Montim 1, vencido por Armindo Araújo, que denotou um ritmo muito bom ao longo de toda a prova, com dois azares que vieram a fazer com que ele tivesse perdido tempo, que foi depois crucial no desfecho do resultado final para ele. Na geral dos nacionais, e vamos agora pegar por aí, grande prova de Ricardo Teodósio, o rei dos frangos, foi o rei de Faf, faz uma prova espetacular, uma condução exímia, brilhante, um kit de unhas que assusta, mas consegue sentir que ele controla. Sim, assusta pela qualidade. De facto faz uma prova brutal. E vence de forma clara, digamos que estes 10 segundos para Ricardo Moura foram 10 segundos geridos já nos últimos troços, talvez nos últimos 2, 3, ele depois geriu ligeiramente. Ele no início da secção da tarde tinha 40 segundos de avanço. Com 40 segundos e ele foi numa de gerir. E ele teve um problema técnico mesmo no final do último troço, o que levou a perder também muito tempo. Na Lameirinha. Sim, teve um problema técnico. Ele depois no fim explicou e o copiloto disse que ainda suou bastante e que nos últimos metros, porque aquilo estava mesmo para parar. Mas olha, felizmente para ele e acho que fez justiça, foi um vencedor justíssimo de uma prova brilhante. Miguel Barbosa acaba por ser segundo classificado numa prova igualmente incrível. Aliás, vem dentro daquilo que a gente fala, que o piloto está cada vez mais dentro do que os rallies. Sim, depois em terra sente-se cada vez mais rally de terra, é isso que eu queria dizer, não é em terra. Mas a evolução dele nos rallies é qualquer coisa. O Pedro a fazer esforço para não fazer o trocadilho, mas fez. Foi sem querer. Não, mas é um rally à imagem do. Sem dúvida. Mas mesmo sendo terra, ou seja, ele já faz rally, já é a terceira época dele, nota-se aqui uma evolução tremenda e temos candidato. Temos Miguel Barbosa, super candidato. Depois tem um carro muito bom. Carro muito bom. Aliás, tivemos um pódio 100% checo. Exatamente. São 3 Skodas R5. O terceiro foi de Ricardo Moura. Faço aqui uma vena ao piloto açoriano, piloto que já não corria praticamente há um ano e começa bem, começou até na frente. No sábado de manhã estava na frente, depois quando perdeu a liderança para o Teodósio, e ele próprio admitiu que faltou-lhe ritmo, que o ritmo da frente estava muito, muito, muito forte. E claro que quase um ano parado sem competir faz moça, mas faz aqui um grande resultado do piloto de Ponta Delgada, e que é uma pena nós não temos o Ricardo Moura mais vezes. Agora teremos agora nos Açores de novo, mas deve ser uma prova claramente. Achas que em terra, rallies em terra são mais específicos para o Skoda?
Por acaso, eu acho que aquele carro é dos carros mais completos que nós, dos R5. Dos R5 também já eu não tem muitos anos de desenvolvimento. Não te consigo dizer que... Isto porque eu lembro-me há uns anos atrás, já para aí há 2 ou 3 se calhar, o Pedro Meireles também ainda em Skoda ter ganho lá em Faf. Também é verdade. O Pedro Meireles, que desta vez foi de Polo, mas também já foi de Polo, sim. Golf. Mas não achas que tem nada a ver com isso? Eu acho que o carro é bom por tudo. Tu seguramente vais vê-lo vencer em asfalto com a mesma facilidade que vês vencer em troços de terra. Se calhar o produto mais bem acabado. Sem dúvida. Tem muitos anos de desenvolvimento. E tu, assim, não vamos mais longe. Tu tens pilotos que durante muitos anos correram com o Fiesta, por exemplo, e hoje está tudo Skoda. O próprio Ricardo Moura correu de Fiesta durante muitos anos e era um cliente bom lá do Sir Malcolm Wilson, e agora já corre de Skoda. Algum motivo será. Pedro Almeida, que no ano passado fez o campeonato de Fiesta e agora corre de Skoda, e ele diz que boa prova fez o Pedro Almeida. Foi uma e ele próprio admitiu que gosta mais de conduzir o Skoda do que o Fiesta. Eu acho que o Skoda parece que é um carro mais fácil de ser conduzido. Neste momento, eu acho quando há qualidade atrás daquele volante, a coisa facilita. Até porque o Hyundai, por aquilo que parece, tem que ser um carro muito bem guiado para ser competitivo. Com muitos quilómetros de rodagem. E tem que ter um bom kit de unhas nas mãos, não admite grandes erros. É mais nervoso. E o R5, o Citroën, acho que tem ali muito trabalho para fazer. E acho que o Citroën mais já tem rallies de terra. Sim. Acho que é um carro que não está tão talhado para... Basta ver as declarações do Rosberg, quando fez o rally com o R5, a dizer que há ali muito trabalho para fazer. E que não ganhou. E que não foi o melhor dos R5, o que é estranho. Sim. O Zé Pedro Fontes não quis dizer que estava descontente com o carro, mas demonstrou bem. Nota-se que um Zé Pedro Fontes com um carro em condições era para andar a lutar pelos lugares da frente, e ele não andou. Ele, aliás, a meio da secção da manhã, era o rosto era a minha cara depois de ter passado naquele monte de esterco. É mesmo lixado da vida. Estava mesmo, notava-se mesmo que ele não estava contente. Entretanto, depois ao longo do dia, ou por se ir resignando, ou por notar que o carro estava a evoluir alguma coisa, notou-se que havia ali um aumento de otimismo, mas notei nele no início que não estava nada contente. Ele começou logo no rally, depois do primeiro dia, disse que queria mais do que aquilo e já estava para trás. Visivelmente, tu foste, mas não foste para os troços, estiveste só na parte do par fechado. Visivelmente, o carro dá um ar de enrolar mais nas zonas, nas curvas mais lentas. Quando é preciso sair, acho que ele enrola mais que os outros carros. Afinal, não é só o... tração? Sim, parece que demora mais tempo para pôr a cabalagem no chão e para o carro sair. Afinal, não é só o Citroën WRC que é difícil de conduzir. A base será mais ou menos a mesma. Eu acho que a questão será mesmo essa, que o foco da Citroën virou-se tanto para o WRC que esqueceram que tem um produto a entregar aos clientes. E é muito complicado convencer clientes assim. Estamos a falar de um dos melhores clientes que a Citroën tem. Se formos a ver, a Skoda trabalha muito bem para os clientes, tem um produto acabado. Só trabalha para os clientes? Chega, meus amigos, compram isto e vocês têm um carro competitivo. A Hyundai, embora seja um carro um pouco mais exigente, mas tem um apoio muito forte. E a Citroën aqui, acho que talvez tenha que trabalhar um pouco mais o carro. E obviamente que o Zé Pedro Fontes não vai dizer isto, porque é ele o importador e aliás, e a qualidade que ele tem há de minimizar alguns defeitos que o carro tenha, mas mesmo assim, para um cliente comum, vamos dizer assim, se calhar o carro não é tão atrativo. Para já, não é? A nível de resultados não está fácil, mas a verdade é que ele, no meio disto tudo, acaba por ser quarto classificado. Sim, depois foi bom. Acaba por passar o Bruno Magalhães, que baixa para quinto já no último troço. Foi um troço um pouquinho abaixo daquilo que era previsível para o homem que estava ainda a adaptar ao carro, que agora regressou, exatamente, e que ainda assim ficou à frente do campeão nacional. Ficou à frente do campeão nacional. Quinto e sexto para os dois Hyundai Portugal. Para o Bruno Magalhães faz quinto, 3 segundos preço por 3 segundos para o Fontes, e ele na Lameirinha, na última passagem, perde cerca de 7 ou 8 segundos para o Fontes, e foi aí que ele baixou para quinto lugar. O Armindo faz sexto, com os problemas que a gente falou já falamos, com um ritmo claramente para pódio, em crescendo, sem dúvida. Eu por acaso gostei deste Armindo.
e acho que nota-se bem que ele tem qualidade natural. Há ali qualidade falta, natural, sim. não é aquela qualidade trabalhada, este é ano natural. Vamos ver um bocado mais de Armindo, porque no ano passado, Eu acho que sim, ano passado ele ganhou, foi justo campeão, mas foi regular. Mas foi à base da regularidade. Exatamente. Este ano se calhar poderemos ver mais a nível de ritmo puro. De tempos. Tanto Sim. que ele foi o único que conseguiu bater o Sordo. Bater o Sordo, sim. Mais uma razão. Verdade é que a Hyundai Portugal começa o ano naquela, era esperado mais, e eles próprios também, no íntimo deles também o devem sentir. O próprio Bruno Magalhães comentou que não era bem aquela estreia que ele queria, o próprio porque Armindo estava também. cá o chefe agora do WRC, que é também o responsável pelo WTCR, e ele esteve cá em Portugal, e obviamente que eles queriam mostrar um bocadinho mais. Verdade. De um lado tinhas o campeão nacional, do outro tens um Bruno Magalhães com uma experiência internacional fortíssima, vice-europeu. Vice, durante ele na época passada já não foi só no ano passado, mas já foi vice. Tem cartaz. E, ou seja, acaba por ser aqui dois resultados um pouquinho... Vice perdidos no último rally. No penúltimo rally. Exatamente. Mas acho que ficou aqui um pouquinho aquém do que era expectável, e acho que estamos todos de acordo por aí, até pelos nomes que são. Sim. Pelos nomes que são. Sétimo lugar ficou Pedro Almeida, um piloto que eu gostei muito de vê-lo conduzir. Certinho. Já o ano passado me tinha saltado à vista muito por um rally muito só. Bom, foi o Rally da Amarante. Sim, sim. Asfalto. Ou sim. seja, denota aqui uma versatilidade boa, excelente para atacar e um ano. O piloto tem estado em crescendo. Sem dúvida. E essa intenção que nós hoje, e mais neste ano, fazemos comparação para um nível alto. Sim. O nível nacional está alto. Altíssimo. Então, temos ver quem está na frente, não é? Teodósio, temos um piloto que já andou no Mundial, temos um piloto que já andou no Europeu. E será provavelmente o campeonato mais competitivo dos últimos anos, o melhor, aliás. Será possível, será de certeza absoluta, e isto é uma crítica que eu estou aqui a fazer, é de certeza absoluta o campeonato nacional mais interessante em nível motorizados. É assim, peço desculpa que eu não sigo muito o TT e não sei como é que está o TT, muito sinceramente, mas parece-me que em termos de desporto motorizado é este o campeonato mais interessante. E nota-se que em Portugal a classe rainha é o rally. E o rally, coisa, tudo que mexa com rally, terra... Sim. E tivemos aqui um cartaz de luxo, com uma competitividade tremenda, uma qualidade tremenda, carros de topo, e infelizmente falhou o João Barros, por exemplo, e poderíamos muito bem ter aqui também Bernardo Sousa, que também se falou que vinha e depois não veio. Até em duas rodas motrizes. E também, nem que já lá vamos. O Adrosilo Lopes, que infelizmente também já não consegue budget para correr, o próprio Miguel Campos. Ou seja, temos aqui mais 4 ou 5 nomes que facilmente dizemos e que podiam dar. Diogo Gago, que é feito dele. Ou seja, temos aqui mais 4 ou 5 nomes. Teve na Hyundai, que substituiu ainda o Carlos Vieira em Amarante lá baixo. Exatamente. Ou seja, temos aqui mais 4 ou 5 nomes. Exatamente. Nesse rally. Que se colocássemos aqui esses 5 nomes, claro que isto é tudo muito fácil de falar, não é? Pois é preciso dinheiro, é preciso budget. E agora pensemos o que é que seria deste campeonato com mais estes 4 ou 5 nomes. E ainda falamos também do Pedro Meireles, que ficou para trás, mas tem um carro novo. Já foi campeão nacional, recente. E tem qualidade para levar mais do que chega de sobra. E esteve durante muito tempo ali quase Manuel Castro, também com um projeto bom, sempre. Mas o Pedro Meireles esteve ali algum tempo em part-time. Exatamente. Ou seja, mas temos aqui um leque de pilotos e de montadas de projetos tão bons que torna este começa a ser difícil olharmos, dos melhores campeonatos. Começa a ser difícil olharmos para uma lista de inscritos. Sim, olha, tiveste neste fim de semana a primeira prova do campeonato belga de rallies e tínhamos 15 R5s. Claro que por vezes quantidade não é qualidade. Sabes também cá em Portugal, mas é verdade. O primeiro rally, o Rally de Faf, é aquele que tem sempre mais carros, a partir daí é sempre a descer. Claro que depois do SATA deixas de ter, por exemplo, Ricardo Moura. Deixamos de ter. Chega o Algarve, já não tem. Miguel Campos poderá surgir mais lá para a frente, que ele próprio falou sobre isso, já que pode surgir. Meu caro, vamos falar se calhar nas duas rodas motrizes. Exatamente, nas duas rodas motrizes. Rapidamente, para dar as notas. Exatamente. Nos miúdos que andam muito bem. Demonstram miúdos graúdos que andam muito bem.
Daniel Nunes no Nacional, falamos só do Sim. Nacional. Daniel Nunes vence nas duas rodas motrizes ao volante do Peugeot 208 R2. Hugo Lopes foi o segundo a 2 minutos e 18, ou seja, um nível diferente. O Daniel Nunes está noutro patamar, e o Hugo Lopes, claro que não nos vai levar a mal por isso. Só tem que trabalhar para diminuir distâncias e os tempos falam por, e fará. por E nós. o Paulo Neto, o homem do DS3 R3T Max, um piloto já crónico, fecha o pódio. Ele ficou contente com esse pódio. Um piloto que dá sempre qualidade e já é um crónico, uma crónica presença nos nacionais das duas rodas motrizes. No Iberian Rally Trophy, o campeonato dos R2 da marca da Peugeot 208, dominado pelos portugueses, pois claro. A rapaziada portou-se bem, e tivemos um Pedro Antunes super. Bateu o Daniel Nunes por 42 segundos e eu que vi fui eu de novo. O tablet. Aquele miúdo tem uma condução acima do que é o normal e ele claramente, claro que isto é fácil dizer, ele já precisava de outra coisa. Ele espreme aquele 208, aquele R2, é aquilo que dá, é aquilo que anda. Chega ao fio, o carro tem que fazer uma queixa à Pavo porque foi abusado. Foi abusado, não é? E ele não é bom piloto, ele está acima de, ele está para lá de bom. Esperemos que a sorte sorria ao longo da época e esperemos que a sorte sorria ao longo da carreira, e porque ele de facto faz e está a fazer por merecer um pouquinho mais em anos futuros. Terceiro lugar já agora foi para o Alberto Monarri, o espanhol, também com um 208. Sim. Já que o troféu 208. É o troféu, não é? Ok, vamos dar notas? Vamos. Aliás, vais tu. Só notas 50, se faz favor. Então vamos começar pelo Só pelos Tugas. Também aqui um destaque para a presença dos irmãos Geller, os pilotos sim. chilenos, que vieram testar já para o Rally Portugal. Fizeram sexto e sétimo, oitavo e nono, exatamente. Atrás ficou o Pedro Almeida. Tiveram bem, foram bons para tirar boas fotografias, uma condução, os dois, mais o meu Pedro, uma condução espetacular. Aqueles Fiestas era sempre ladeira em termos visuais, fantásticos, que voltem cá mais vezes. E foram os únicos Fiestas a acabar no top 10. É verdade. O resto foi tudo Skodas, quase. Quase. Vamos a notas. Vamos a notas. E vamos dar só aos Tugas, que vamos esquecer os restos. Muito bem. Não queres dar ao Dani Vamos começar pelo... Não falou comigo. Ele também não falou contigo, não é? Começamos fazemos um top 5, 6, como é que é? Como quiseres. Ricardo, tu mandas. Não é? Deixem-me só falar também dos outros pilotos para trás. O Paulo Meireles foi o 8º lugar com o Hyundai R5. O Joaquim Alves foi o 9º lugar com o R5 também. E em 10º lugar o Miguel Correia com o Ford Fiesta R5. O Manuel Castro foi 11º com o Hyundai. Também convém falar nestes nomes, que esta malta merece, tem projetos levantados. Sim. E marcaram presença. E o Salvi também, queres destacar? Ficou pelo caminho na última especial. Foi na última? É verdade. Eu bem queria parecer que eu tinha nada atrás dele e não o vi, agora percebo porquê. Foi bem que só percebeste só agora percebi. Não sei o que é que aconteceu, mas vi que ele deu retire na SS14, por isso foi mesmo na última. Muito Portanto, vamos a notas. Começo pelo primeiro, pelo que merece, nota 10, 10.5, 11, daquilo que quiser. Ricardo Teodósio foi o rei do rally, foi o piloto mais rápido, mais consistente, mais espetacular. E que merece a vitória no primeiro rally do ano, já que o rally em casa dele no ano passado, o último rally do ano foi incrível. Foi um fortúnio. E o Teodósio, para além de um grande piloto que é uma grande pessoa. É uma animação naquele paddock. Aliás, vi um vídeo dele com o Carlos Vieira. Nota-se bem a maneira dele estar dentro do que é o paddock, e é um senhor muito acessível, sem dúvida, falando espetacular. Com ele Portanto, com este frango? Não. No pito? Não tive direito a pito. Portanto, leva nota 10 para dentro do rally e também para a zona paddock, que ele é um tipo porreiro. Ricardo Teodósio, nota 20 em 10. Nota 20 em 10. Na próxima tenho que oferecer frango ao Fábio quando eu for falar com ele. Miguel Barbosa faz segundo lugar e leva um 9.5. Só não lhe dou 10 porque não pode levar a mesma nota de quem ganhou, como é óbvio, mas é um piloto que a mim cada vez mais me enche as medidas
está-se a tornar cada vez mais sério candidato a campeão nacional de rallies, que é esse o título também que lhe falta a ele, que ele já ganhou em praticamente tudo, é rallies, e acho que talvez carrinhos de rolamentos, acho que ainda não ganhou. E Berlim também não. Berlim, ok. Leva um 9,5, um provão, e cada vez melhor este Miguel Barbosa. Ricardo Moura leva 9, faz um pódio fantástico, um piloto cada vez mais, infelizmente, longe dos rallies e com pouco ritmo, e chega ali no FAF, ok, troços que ele conhece bem, o rally que ele já ganhou por várias vezes, mas também é beneficiado de algum infortúnio da concorrência que ficou para trás. Também, mas no não caso, quero desvalorizar, sim, mas no caso é preciso também realçar isso. Também, mas eu dou-lhe um 9 porque sim, merecido. Por tudo que ele passa e porque ele não passa também. Leva um 9 e acho que é justo. Se não acharem justo, paciência, azar o vosso. Comentem. Fontes, leva um 8, só pela sorte que ele teve no último, trouxe sorte, trabalho, conseguiu passar o Bruno Magalhães e conseguiu, salvou aquilo que não estava fácil, salvou com um quarto lugar, menos mau para o ritmo que ele mostrou, e tem ali muito trabalho, e leva um 8. Mais até pelo lugar final que ele consegue do que propriamente e pelo regresso da Inês Ponte também. É verdade. Bruno Magalhães vai ter que ser em ritmo de qualificação, porque o seu tempo está a acabar. Bruno Magalhães leva 7, um pouquinho aquém daquilo que era esperado. Mesma nota para o Armindo Araújo, campeão nacional. Ok, teve os azares, mas um sexto lugar final deixa um pouquinho aquém daquilo que era esperado. Aliás, tem Hyundai Portugal. Foi assim, quinto e sexto. É isto, meus caros. Foi o rally de Serras de Faf. Queres dar notas às duas rodas motrizes? Só mesmo assim? Estava a acabar o tempo. O Pedro Antunes leva 10 e o Daniel Nunes leva 9. Pronto. Só porque foi segundo. E é isto. Aí um abraço para o Gil Antunes, que a mim deu uma pena vê-lo pelos troços que se fumou ligado o carro. Foi mesmo pena. Um piloto muito porreiro bom. Também. E tive mesmo pena, ninguém deve ter pena de ninguém, mas pronto. Muito abraço, Gil. Que merece mais. Merece, sem dúvida. Ok. Rallies, estamos conversados por hoje. Estava um programa só de rallies. E bem conversados, porque já levamos aqui quase meia hora de conversa. Sim. Quase. Estás-se a queixar? Não. Mas vamos agora passar para a velocidade. Vamos passar assim de forma muito rápida pelo WTCR. Tivemos boas notícias esta semana. Tiago Monteiro já tem equipa para... Ele já tinha equipa, não tinha nome da equipa. Sim. Ficou confirmado. Pedro, queres falar sobre isso? Sim. Queres falar sobre isso, Pedro? Quero falar. A capa... Fala sobre isso, Pedro. KCMG. Exatamente. Uma equipa de Hong Kong. Exatamente, e que tem muito pedigree já na velocidade, principalmente nos protótipos e nos monolugares, mais na Ásia, mas também e no GT3. Sim, mas e também, por exemplo, nas 24 horas de Le Mans. Aposta este ano no WTCR e com o Tiago Monteiro como o seu ponta de lança para tentar a vitória, com um Honda, como é óbvio, um Honda Civic. O Tiago é piloto Honda, e ao lado tem um estreante no WTCR, um piloto, penso eu que vai ser o mais novo, vamos ver, ainda faltam alguns anúncios, mas deve ser um dos mais novos pilotos na grelha de 2019, Attila Tacci, que eu gostava de saber, Fábio, da tua opinião, se é merecido ou se, por exemplo, Daniel Nagy, em termos de húngaros, não seria um bocadinho um passo acima? Eu acho que prefiro o Tacci. Sinceramente, mais rápido. Acho que sim. Acho que tem mais potencial do que o Nagy. Pronto. Eu também penso a mesma coisa, mas era só para acaso também. Ninguém perguntou, mas tu não ligas. Então muito rápido. Vou fazer só uma pergunta: o que é que vocês acham deste quarteto da Honda? Guerrieri, Girolami, Monteiro e Tacci. Acho que temos aqui muita qualidade. Tem qualidade. Falta saber se o carro vai estar a acompanhar os pilotos, porque a sintonia. Porque o Hyundai, nós sabemos à partida que é muito forte, e não me acredito que o Lynk & Co, não é? O novo carro da Cian Racing seja mau. Não. Percebe? E aquilo é um produto que estão a testar. Exatamente, é um produto que eles estão a testar fortíssimo, e agora estiveram 2 dias a testar acho que foi em Espanha, já não lembro. Sei dizer. E eles estão a apostar muito forte, e tem um quarteto também ele de luxo. Aliás, o WTCR está recheadíssimo neste momento, de grandes nomes e de grandes pilotos.
E tivemos mais um, não é? Sim, tivemos mais um. Tivemos a momento. confirmação também de um senhor que atrai sempre muita gente e que tem uma legião de fãs. E que o Fábio diz que está um bocadinho acabado. Um bocadinho, não, bastante. Tem 46 anos já o homem. Tom Coronel, um dos preferidos dos fãs. O Eat My Dust. Eat My Dust, não, My My Cheese. Mais X. Vai trocar de carro, vai trocar de equipa, vai passar para a Come To You, uma equipa com qualidade e que no ano passado fez um excelente trabalho, especialmente na segunda parte. Eu não sei se não é Come To You que vai mudar para o Tom Coronel. Sabem o que é que eles disseram? Come to me. E o Coronel disse que então eu Come To You. Tom Coronel que anunciou a nova equipa e o novo carro. Exatamente. Está giro, um Cupra TCR. Ainda não está, que ele vai fazer. Mas vai ficar amarelo. Sim, vai correr com o número 50 por causa do seu patrocinador principal. A DHL porque faz 50 anos. E ele vai. É uma maneira de desejar bom aniversário. São mais dois bons anúncios. Temos um grid cada vez mais bem composto, muito interessante. E Vila Real vai ser um dos palcos. Um dos grandes palcos. E vamos receber aqui grandes pilotos e grandes máquinas. A Come To You, deixa-me só referir que a Come To You tem pela primeira vez no WTCR, como é óbvio, dois carros completamente diferentes, embora sejam dois Audis e dois Audis e dois Cupra. Ainda não está anunciado o segundo Cupra, pera não? Já, sim, Orly Panis. O Panis? A Panis, que vai estar ao lado. Meus amigos, venceu o Troféu Andros com um carro elétrico. Está bem. Pronto. No Stade de France. Sim. Achou que na categoria dele, não tenho a certeza, porque eu não sigo muito o Troféu. Troféu Andros, podes dizer em português. Andros. Que foi, eu sei que a final foi no Stade de France. Bom sinal para as cores portuguesas. Posso também falar português. Estado de França, não é? Bom sinal também para as cores tugas. Sim. De boa memória. De boa memória. Mas é Panis e Coronel nos Cupra da Come To You. E lembra-me Vervish. É o Vervish e o Nils Langveld, não é? O nome é estranho, mas é um rapaz que andava que era como os nossos pilotos portugueses, que fazia campeonatos nacionais, fazia o TCR Alemanha. Ele é holandês. E que a Audi gostou tanto do trabalho dele que agora o chamou e é piloto profissional da Audi. Exatamente. O sonho de muitos pilotos ele aconteceu. Exatamente. E se fores a ver o currículo dele, ele realmente, pelos números que apresenta, é muito bom. O Coronel também apresenta vários números. Não, o Coronel apresenta muitos números porque ele já compete desde os anos 90. A nível de likes e assim, tem números. Mas estamos a falar de uma grelha preenchidíssima, como nós dissemos, e ainda vai continuar. Sim, porque ainda falta conhecer dois pilotos da Cupra. Os dois primeiros não são assim muito... Não entusiasmam muito. Eu aposto o Oriola terá que ser uma escolha. Falta só perceber quem vai ser outro. Se voltar a ser o Filipe, se há de haver aí alguma troca. Mas realmente a Cupra, acho que a nível de marca não começa assim tão bem. Porque o Coronel, por muito que depois me atirem pedras os fãs, já não é o Coronel. Aliás, o Coronel sempre foi uma figura mais carismática do que... Eu acho que é mesmo isso, pelo menos pela... É um marketing. Parece-me que funciona um bocadinho por isto. Claro. O Panis é porque a Come To You precisava de dinheiro. Precisava de colocar a correr e ali juntou-se. Como tu, tem uma ligação muito forte ao grupo VEG, não é? Sim. E eles já correram com os Cupra também. Sim, e que são os donos da Cupra, são os donos da Audi e de outras. Como é o grupo. E essas coisas. Pronto, os alemães. Mas para já está a correr muito bem, o campeonato está cada vez mais interessante. Ainda falta saber se, por exemplo, a Zengo volta ao WTCR e com o quê? Com o quê? E falta perceber o que é que a Peugeot vai fazer este ano, embora se desconfie que vai haver um desinvestimento por parte da marca francesa. Eu acho que já não se desconfia. Pois é, quase uma certeza, o que é uma pena porque o carro... precisava de evolução, mas mostrou potencial, e o Aurélien Conte era um piloto que merecia voltar ao WTCR porque mostrou muita qualidade. Eu já ouvi dizer que ele não está completamente fora de hipótese. Pois, mas falta perceber qual vai ser o envolvimento da marca. Mas para já são boas notícias e o campeonato está a ficar cada vez mais interessante. O campeonato que vai ter testes no final do mês de março.
Falta 2 dias de testes, pouco mais de um mês para o início do campeonato, que será em Marrakech e que terá como ponto alto a passagem aqui por Vila Real, no fim de semana 5, 6 e 7 de julho. Não se esqueçam de marcar nas vossas agendas. Eu já marquei. Já está. Pois, por vários motivos. Por vários motivos que não só as corridas. Que não só as corridas. E ainda bem. E pronto, o WTCR está feito. O WTCR já passou. Pronto. Vamos então falar Passou só rapidamente. Muito rapidamente de Fórmula 1, até porque não vamos ter muito tempo, só para fazer um resumo básico do que aconteceu na semana passada nos testes em Barcelona. Tivemos os testes de Fórmula 1. Esta semana voltamos a ter, os monólogos estão a percorrer muitos quilómetros para preparar a primeira prova, que será em Melbourne daqui por... Também mais ou menos um mês? Uma semanita, 2 semanas. Sim. 2 semanitas, mais ou menos. Depende de quando virem. Depende de quando ouvirem, exatamente. A primeira semana só deu Ferrari. Desde o início que a escuderia se mostrou muito, muito competitiva, o carro mostrou grande andamento. Com uns pormenores aerodinâmicos que entusiasmam os fãs e os jornalistas mais geeks, sim, como o Fábio, e que levou já pessoas da Mercedes a dizerem que para reformularem a asa da frente vai levar meses e é muito caro. Para ficar igual à da Ferrari. Não queria pegar nos testes que estão a decorrer nesta semana, mas já que falas nisso, a Mercedes apresentou um carro completamente diferente esta semana. Exato. Com uma asa da frente diferente, mesmo com o chassi, com a parte aerodinâmica, foi completamente repensada e redesenhada. Ou seja, a Mercedes percebeu o desafio que a Ferrari lançou e está a responder como seria de esperar. Mas voltando à semana... Também porque há dinheiro, obviamente, mas também ali na Fórmula 1 não falta nadinha, exatamente. A Mercedes, que curiosamente na primeira semana não esteve muito ao nível que se esperava, ou seja, eles deram muitas voltas, como ao costume, foram a equipa que mais voltas deu, mas a nível de ritmo competitivo só mostraram alguma coisa no último dia da semana, talvez para não alarmarem demasiado quer as chefias, quer os fãs. Mas ficou claramente, falava-se que grosso modo havia uma diferença de 4 a 5 décimos do andamento da Ferrari para a Mercedes, o que é muita coisa. A Mercedes que andava ao mesmo ritmo da Red Bull, a Red Bull que andou muito bem e acima de tudo com muita fiabilidade. O motor Honda, que se saiba, não deu raia, portou-se bem durante a semana toda, foi aliás, se não estou em erro, foi o motor que mais voltas deu durante a semana passada. Isso é uma coisa que eu vou tentar fazer um apanhado no final desta próxima semana de testes. Por isso foi um teste muito bom, quer para a Red Bull, quer para a Toro Rosso, já que falamos de Honda, que também teve uma semana muito boa, chegou a liderar no segundo ou no terceiro dia a tabela de tempos, com Daniel Kvyat. Mas estavas a falar, houve sim alguns problemas no motor Honda, no último dia, se não estou em erro, na semana passada, o Pierre Gasly, quando estava ao volante, tiveram uma pequena fuga de óleo que lhes cortou parte do último dia de testes. Se formos a ver, a Ferrari também se debateu com alguns problemas a nível de pressão de combustível, por aí não é muito grave. Estou a dizer é que a Red Bull, como tem um motor novo, levou ali parte do último dia da semana, da primeira semana de testes, que foi cortado e poderia ter sido um bocadinho importante para o final do teste. Acho que não será muito por aí. Mas voltando às avaliações, a Renault esteve um bocadinho abaixo daquilo que eu estava à espera, embora o motor tenha mostrado alguma evolução, mas a nível de andamento acho que a Renault não está... E a McLaren? E a McLaren, Fábio? A McLaren desiludiu. Mas começa bem logo a segunda semana de teste. Sim, a segunda semana começou com eles no topo da tabela de tempos no primeiro dia, mas na semana passada notou-se que havia trabalho para fazer, mas acho que a equipa não estava alarmada, ou seja, havia aquela sensação de estamos agora atrás, se calhar estamos 2 segundos atrás da malta da frente, mas sabemos por onde é que devemos ir. Há um rumo. Desde 2013 que não vejo uma pré-época em condições da McLaren, por isso esta primeira amostra, para além de tudo, foi positiva. É muito emocional para o Fernando Alonso, que diz, porra, então agora aqui era.
Racing Point foi mais ou menos, não mostrou grande coisa, mas eles costumam ser assim. Eu acho que é o início costume, à forcinha, mostram muito pouco, mas depois quando é sério eles estão lá. A IAS tem um carro competitivo, teve muitos problemas técnicos, mas a nível de andamento puro aquilo. E já viste as bebidas energéticas que são patrocinadas? Ainda não. Já viste alguma à venda? Não há. Pois. Ninguém viu. Ninguém viu ainda. Só nos mercados emergentes. E mesmo aqueles tipo ali o Bangladesh, Bangkok, Sri Lanka. Sim, mercados emergentes. Quem surpreendeu foi a Alfa Romeo. A Alfa Alfa Romeo apresentou um carro muito interessante, tem uma dupla de pilotos também muito interessante. E há um vídeo muito interessante com o Kimi Räikkönen ao volante e o carro comporta-se tão bem. Eu não sei a velocidade que ele vai porque não dá muito para ver. Sim, mas aquilo promete muito. Ele tem uma facilidade enorme a curvar, etc. Parece muito suave, muito bom. Há quem diga que na luta pelo campeonato B, que é a luta pelo meio da tabela, que neste momento a Alfa Romeo parte com alguma vantagem sobre a concorrência e que estará a ombrear ali com a Renault, o que é muito bom, tendo em conta que a Alfa Romeo, que há 2 anos atrás era Sauber, andavam-se a arrastar pela... Sim, mas no ano passado já tinham recuperação, mas há 2 anos arrastavam-se pelas pistas e não faziam nada de jeito. É uma evolução tremenda, mérito a Frederic Vasseur, que pegou na equipa e que fez excelente trabalho. Se calhar a malta da Renault perdeu muito quando ele saiu, que ele estava no projeto desde o início. Em sentido inverso está a Williams. A Williams, uma semana péssima, perderam 2 dias e meio de testes. O carro, quando foi para a pista, parecia muito instável, muito difícil de guiar. Há ali muito trabalho para fazer e... Enquanto tiveram um carro já foi bom. Sim, foi um bocado por aí. O Kubica deu no primeiro dia acho que 28 voltas. Sim, mas o primeiro dia foi um shakedown, por isso não se esperava muita coisa. Mas lá está, foi mais um dia perdido. Eles não tiveram só 2 dias, foram 3 dias perdidos automaticamente. E enquanto outras equipas, lembro-me no primeiro dia houve equipas a chegar facilmente às 100 voltas. E é um dos pontos que eu queria destacar para terminar esta conversa de Fórmula 1, a fiabilidade. Toda a gente criticou os motores, são caros, são demasiado complexos. Chegamos a esta fase com 5 anos de turbo híbridos, se eu não estou em erro, 5 épocas. Sim. Temos motores com uma eficiência térmica de 50% que podem ajudar a nível de mercado os nossos motores, porque estamos a falar de um mercado que está-se a virar demasiado rápido para os elétricos quando não estamos preparados para isso. Isso seria uma conversa para um programa e se calhar vamos tentar fazer isso no futuro. Motores fiáveis que dão 100 voltas num dia sem problema nenhum. Devo lembrar que há uns anos atrás um dia de teste que tivesse 60 voltas era um dia já em cheio, com muito trabalho já feito. E demoravam muito tempo a abrir motor para ver componentes, demoravam imenso tempo. Por isso estamos a falar de uma Fórmula 1 cada vez mais fiável, cada vez mais à imagem daquilo que é aquilo são as necessidades dos carros de estrada. E esta tecnologia, por muito que seja criticada pelos fãs, porque o som não é o ideal, porque é muito complexo, porque é muito caro, o dinheiro está aí, as equipas têm que arranjar formas, e a Fórmula 1 tem que arranjar formas do dinheiro chegar lá de forma mais eficiente, mas esta tecnologia é relevante, é interessante e deve ser vista com outros olhos. Da minha parte, a Fórmula 1 está feita e acho que podemos avançar. E agora vamos avançar para a altura, para o ponto não mais há alto. Agenda? Não há agenda, porque o próximo fim de semana é possível que haja alguma coisa, mas não está na minha agenda. É possível que haja. Não. Acho que há NASCAR. Ok. Daytona, talvez. Por isso não está não está na Daytona. É capaz de ser Daytona. Começam os V8 Supercars. Olha, do nosso amigo Hugo, grande abraço Hugo, que ele gosta daquilo. Mas esse nunca entrou na nossa agenda. Nunca entrou na agenda, mas quem gostar de boas corridas vale a pena ver. Uma agenda fraquinha, mas foi o Pedro que fez. A figura de quem a apresenta. O que bem também vai ser fraquinho. E agora vamos para então o ponto mais alto do programa. Meus senhores, minhas senhoras, os destaques do Mota. Pão. Destaques do Mota. Só trago 2 destaques e vão ser, até porque já falei muita coisa hoje, falei durante meia hora. Pois é. Queres um copinho de água? Foi uma chatice para quem estava lá em casa. Tenho destaques de aniversariantes. Ui. Sabem quem é que fez anos ontem? Ou quando os nossos ouvintes... Não, eu estou a dizer ontem para quem está a ouvir isto na quarta. Ou seja, quem fez anos ontem.
Sim. Ontem, terça. Não. Sebastian Loeb. Pois é, eu vi uma... Seus mandriões, vocês não sabem. Eu vi O o... multicampeão do mundo, o multifacetado a nível de condução, fez 46. 46? 46 anos. É verdade. Não é 49, não. O 45, não, 45 ou 46. 47. Espera aí, 45 ou 46. Quando é que ele nasceu? Não sei, sei que fez anos ontem. 5. Por isso, abraço para o Sebastião. Seb, tu que nos Seb, ouves. tu que me ouves. Parabéns para ti, pá. E percebe E- muito bem português. Sabem, e este percebe português, quem é que faz anos hoje? Hoje, quarta-feira? Hoje, quarta-feira. Hoje, quarta-feira. Não. Pelas 18 horas na Vo- Universidade. Vosso FM. meceno? 19. 19. Vosso meceno? Não. Não é. Pedro Matos Chaves. Essa vocês não sabiam. Pedro Matos Chaves. Pedro Matos Opa, Chaves, quando- campeão nacional de ralis. Uhum. Aliás, fui ver. Lembrei-me hoje, já que se falou que estamos no melhor campeonato português de ralis dos últimos anos e talvez de sempre, e eu fui ver como é que era o campeonato de ralis há 20 anos. E era dominado por Pedro Matos Chaves, numa luta sempre acesa com o Rui Madeira, por exemplo. Sim. O Pérez, na altura também começou a surgir o Bruno Magalhães, por essa fase também, e foi aí que ele foi campeão nacional, 2 vezes, com o Toyota Corolla WRC, já tinha, depois mais tarde conduziu o Clio 1600, um S1600, que tem uma história curiosa. Vocês sabem que eu coleciono carros miniaturas, e o Clio S1600 do Pedro Matos Chaves foi a minha primeira miniatura. E hoje eu já vou com 300 e qualquer coisa. E agora sim, Pedro Matos Chaves, se E, nos ouves, podias pelo menos Pedro Matos assinar Chaves, gostava miniatura do moto. mesmo. E um grande abraço para ele, que ele ouve isto de certeza. Logicamente. Mas foi um dos Nós grandes costumamos pilotos mandar portugueses. por newsletter o podcast. Espero bem que sim, Sim, que sim. ele ouça. Pedro Matos Chaves, que além de ralis, ele também correu na Fórmula 1. Exatamente. Foi o piloto português que teve na Fórmula 1 que nunca correu numa prova porque nunca conseguiu qualificar-se. qualificação. Hum. Com um carro patrocinado pela Matheus Rosé. Sabiam As disso? coisas que este Mota sabe. Afinal, ele viu a Fórmula 1. Afinal, ele gosta. Ele no gosta fundo, disso. No fundo gosta. Eu isto meus destaques, era o pessoal que fazia anos, é dos velhos. Basicamente é uma festa de anos hoje. É a festa deles. Agora vamos ao bolo. Agora vamos ao bolo, exatamente. Começou bem. A meio esteve mais ou menos, mas acabou muito a mal agora com a festa de anos. Acho que não... Por exemplo, chamar velho. Ele. Muito bem. E é isto, meus caros. Por hoje está entregue. Está feito. Muito obrigado a quem nos ouviu. Perdeu Temos- tempo. É quem conseguiu. A quem conseguiu chegar até, Os corajosos. até esta fase que é a melhor, é a parte em que isto acaba. Pedro, acho que tens alguma coisa para dizer agora? Não se esqueçam de ouvir a reposição deste programa na sexta-feira, a partir das 19 horas na Universidade FM, e o nosso podcast em chicanomotores.com, assim que o Fábio consiga fazer a edição do podcast. De que não é garantido. Que não é garantido. Não é garantido. Agora, só no YouTube, que é para o pessoal aprender. Pois. Sabem que o António passou lá na loja e perguntou-me: eu só não percebi, aquilo antes estava no Spotify, agora está no YouTube. Expliquem, façam favor. Vamos explicar só muito simples. Para ele só, por favor. É, Só para ele é um específico. bocado a imagem dos pilotos nacionais. Não há dinheiro, não há Spotify. Não há, porque o António, está Spotify, explicado. o Spotify basicamente é só uma plataforma. Nós utilizávamos um outro O Podmatic, Podmatic. Podmatic para carregar os nossos podcasts. Só que usamos a versão free. Pois. E a versão free tem um problema. É que acaba. É muito limitada. E chegamos ao limite e vemos enquanto ninguém nos quiser dar uma ajudinha, e já agora fazemos o apelo a quem quiser continuar a ouvir são no 8 euros Spotify. por mês para o Podmatic. Exatamente. Se nos quiserem ajudar, podemos tentar voltar a colocar nessa plataforma, mas para já temos que voltar só ao YouTube. Pronto. E com este lamúrio das pessoas que não têm dinheiro, vamos acabar Chamado pobres dos teses. E vamos voltar para o carro de Fábio. Eu não. Tu não, tens sorte. Muito obrigado mais uma vez a quem nos ouviu e até para a semana. Até para a semana. Para a semana. Tchau.